Lucas 10, 27. Senhor Jesus. Amém? Podemos ler? Vamos ler juntos? Amém. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Senhor Jesus, o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar ler, irmãos? Vamos orar ler? Amém? Vamos orar ler de pé, por favor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, queremos te amar. Amém. Te amar mais, te amar de todo o nosso coração, Amém. de todo o nosso ser. Senhor, pode, Senhor Jesus, atingir todo o nosso ser e fazer morada em nós, todos os cômodos da nossa vida, nossa alma. Senhor, são teus. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa. Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a praticar, a vivê-la. Senhor Jesus, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, Senhor, amar os irmãos, amar as pessoas como a nós mesmos. Senhor Jesus. Amém, santos? Amém. Graças ao Senhor. A palavra dessa semana, ela é uma continuação da semana anterior, né? Porque é um assunto tão importante para todos nós, né? Todos nós, que o autor das mensagens utilizou 2 semanas para poder completá-lo, né? E graças ao Senhor, irmãos, porque os nossos profetas, através da palavra profética, eles têm trazido a luz para nós sobre os ensinamentos da Bíblia, sobre os ensinamentos dos apóstolos, através da palavra profética. Eu, irmãos, já havia lido esse trecho da Bíblia algumas vezes, mas eu nunca fui tão iluminado, nunca recebi tanta revelação, nunca fui tão ganhei tanto da palavra como dessa vez, através da palavra profética, através do falar profético dos irmãos que trouxeram para nós. Amém. Senhor Jesus. E um versículo que me ganhou muito, irmãos, e tem sido um direcionador na minha vida. Temos mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Senhor Jesus, irmãos, vamos visualizar isso. Amém. Vamos visualizar. O mundo hoje está nas trevas. Isso é um fato. O mundo é um lugar tenebroso. Não existe luz, somente trevas e escuridão. E a palavra profética do Senhor é essa candeia que brilha para nós. Visualize, irmãos, uma candeia brilhando, somente ela. Irmãos, é isso que nós temos que seguir. É ela que nós temos que seguir. Então, irmãos, agradeçam ao Senhor pela palavra profética. Amém. Pelo ensinamento dos apóstolos que ela tem nos trazido. Sigam sem medo, irmãos. Vocês não vão tropeçar. Sigam sem medo. Ela é o único direcionador que nós temos. Senhor Jesus. Aleluia. Então, o título da mensagem dessa semana é o casamento na vida da igreja. E ela traz princípios preciosos para os casados, para os solteiros, para os viúvos, para os divorciados. Ela traz princípios para todos nós. O Senhor foi tão maravilhoso que Ele nos trouxe a luz para nós lidarmos com as questões do dia de hoje, né? As questões atuais. Senhor Jesus. E podem ter certeza, irmãos, assim como eu
eu me senti, o Senhor quebrou paradigmas em mim, o Senhor quebrou conceitos, o Senhor mostrou um Deus, se mostrou um Deus humano, um Deus com uma humanidade, né, que conhece o homem. Senhor Jesus mostrou servos dele que se importam com o homem, com a condição do homem. Não é apenas aquele Deus que está nos céus, que colocou ordenanças para o homem e disse cumpra, sem se importar, mas ele conhece o homem. E ele deu concessões para o homem, para que o homem pudesse servi-lo, para que o homem pudesse ter paz e servi-lo. Então eu queria ler com os irmãos Gênesis 2, 22 a 24. Amém? Senhor Jesus, vamos ler juntos? Sim. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, vocês já repararam que interessante esse versículo? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, ali era Adão e Eva. Pai e mãe, né? Era Adão e Eva. Então foi a ordenança do Senhor. Ali o Senhor colocou o primeiro princípio, né? O Senhor instituiu o casamento. Dali para frente, homens e mulheres se casariam, deixariam seus pais, né? Se tornariam uma família, se tornariam os dois uma só carne perante o Senhor. Então, esse é o primeiro princípio que nós temos sobre o casamento na vida da igreja. Em condições normais, a normalidade é que homem e mulher se casem. Senhor Jesus. Agora vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Versículo 1. E aí nós vamos ficar aqui em 1 Coríntios. Também nós vamos usar bastante. 1 Coríntios 7. Quanto ao que me... Vamos ver? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Só um, irmão, só um por enquanto. E no versículo 7, ele diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um é verdade de um modo, outro de outro. Então aqui Paulo, ele disse algo um pouco diferente, né? Ele disse que seria bom permanecer solteiro, mas ele complementa que isso é um dom de Deus. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. E são poucos, irmãos, os que têm esse dom. Na verdade, a normalidade, o mais comum é que o homem se case. Tem a sua mulher, a mulher o seu marido, e os dois sejam uma só carne perante o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Mas Paulo já trouxe para nós uma orientação de Deus, porque existem pessoas que terão esses dons. Senhor Jesus. Então, irmãos, o primeiro princípio foi o casamento estabelecido. O segundo princípio, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 7, no versículo 5. Amém? Vamos ler? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é o princípio da oração, né?
Primeiramente, tanto o marido quanto a esposa devem ter os seus momentos a sós com o Senhor, seus momentos particulares com o Senhor, de oração. Mas nós encorajamos os irmãos a não permanecerem somente neles, a terem os momentos conjuntos de oração, a orarem unidos. Existe diferença, irmãos, quando nós oramos unidos com os nossos cônjuges. Existe diferença. E Satanás teme esse momento. Quando somos um em oração. Ali, a família unida em oração. Queria contar uma pequena experiência para os irmãos. Quando eu estive fazendo um tratamento, teve uma vez que eu fui até o médico na consulta e ele viu que pelo meu exame de sangue que a contagem das plaquetas estava muito baixa, se não me engano, em torno de 20 mil, ou um pouco menos, 15 mil. E o mínimo aceitável para uma condição normal para a medicina é o 40 mil. Tá? Perdoem, os valores são aproximados. Tá? E ele disse o seguinte: olha, se não melhorar, se não subir essas plaquetas, você vai ter que ser internado e ficar aqui por um tempo, né, até melhorar a condição. E eu e a minha esposa saímos de lá com um pesar no coração e uma vontade muito grande de estar na reunião naquele final de semana. Isso era terça-feira. Então nós voltamos para casa e eu comentei com ela, falei: querida, eu queria muito estar na reunião esse final de semana, mas muito mesmo. Ela falou: eu também. O que vamos fazer? Vamos orar. Amém. Ajoelhamos e oramos unidos. Amém. Na quinta-feira eu repeti o exame e levei o resultado para o médico. Ele olhou e disse assim: olha, eu não sei o que dizer, mas as plaquetas subiram. Muito. Estava próximo de 80 mil. E você não tomou nada? Senhor Jesus. Foi a oração. Amém? Amém? A oração, irmãos. Pratiquem a oração unidos com seus cônjuges. Amém? Senhor Jesus. Terceiro princípio, ainda aqui no versículo 5, fala sobre não se privar um ao outro, né, os cônjuges, salvo por mútuo consentimento por algum tempo para dedicar-se à oração. A privação prolongada de um ao outro, mas ela pode abrir brechas para Satanás, portas para que ele entre e atrapalhe a nossa vida, tentações fora do casamento. Então o Senhor, Paulo nos deixa aqui essa orientação, esse princípio: não vos priveis um ao outro. Senhor Jesus. E aí também existem aquelas questões de dia a dia, as discussões, pequenas discussões entre os cônjuges, né? Também ficam um pouco separados. Isso não deve existir. Isso é brecha para Satanás. Senhor Jesus. Tem outra questão também, a questão do cansaço, que é inerente ao trabalho, por exemplo, das esposas. Agora eu vou citar bem mais das esposas, porque mesmo que trabalhem fora, elas ainda se dedicam mais à casa do que nós, os maridos. E o trabalho de casa é extremamente extenuante, irmãos. Por um tempo, eu fui dono de casa. Então eu fiz muita coisa em casa, ajudei a minha esposa em tudo. Senhor Jesus, eu digo para vocês, eu digo isso para ela: fácil é trabalhar fora. Fácil é trabalhar fora. É muito cansativo, é um trabalho de 24 horas por dia, porque tem os filhos à noite também. Senhor Jesus, é um trabalho de 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem férias, e a única remuneração é o amor. Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, por isso Pedro traz uma orientação também para nós. Vamos sair um pouco de Coríntios, vamos lá para Pedro, 1 Pedro 3:7. Senhor Jesus, 1 Pedro 3:7. Amém? Vamos ler juntos? Está projetado aqui também, amém. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Senhor Jesus, para que não se interrompam as vossas orações. Então, santos, Pedro também traz uma orientação para a gente. Nós devemos, agora os varões em específico, ajudar suas esposas com discernimento, irmãos. Depois que eu retornei ao meu trabalho, eu não tenho energia física para chegar do meu trabalho, acordar 6 horas da manhã, chegar às 6, 7 horas da noite em casa e assumir uma jornada de trabalho em casa, né? Mas, irmãos, isso não me proíbe, isso não me priva de auxiliar a minha esposa fazendo uma refeição, fazendo um jantar, ajudando ela a lavar um pouco de roupa, ajudando a arrumar a casa. Irmãos, isso é viver a vida comum do lar. Para os maridos auxiliarem suas esposas. Senhor Jesus, com discernimento, irmãos, né? Eu não tenho energia suficiente para ir até meia-noite fazer tudo, mas eu ajudo com pouco. Senhor Jesus, e isso auxilia as esposas. Isso também auxilia com que não hajam privações. Então, Senhor Jesus, e mais, o trabalho, Senhor Jesus. E importante também, marido, os casais que já têm os filhos, o marido deve gastar um tempo com os filhos, o pai deve gastar um tempo com os filhos, afinal o pai é o cabeça da família, não é? O pai é o cabeça da igreja, perdão, Senhor Jesus, o cabeça da família. Ó Senhor Jesus, o pai tem que passar um tempo com os filhos, criar um laço com os filhos, Senhor Jesus, e ensiná-los na palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus, então por isso viver a vida comum do lar. E outro ponto importantíssimo, irmãos, nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor não tem um caminho para você, um caminho para sua esposa. O Senhor tem um único caminho para você e sua esposa. O que o Senhor te der, a sua esposa vai compartilhar daquilo. A graça que o Senhor der para ela, você vai compartilhar também. A graça, as experiências. Nenhum de vocês passará por nada sozinho. Então, o casal precisa estar unido. O casal precisa estar unido. Sois herdeiros da mesma graça de vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. E nós escutamos que a graça nos suprirá. Né? Senhor Jesus. Aleluia. E é interessante, irmãos, porque essa graça, ela é espiritual, mas ela se transforma para nós no físico, em tudo que nós precisamos. E ontem aconteceu algo que o Senhor preparou assim, né, para a mensagem, algo muito prático que o Senhor preparou para a mensagem. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu deixei minha esposa e meus filhos em Minas Gerais, na casa dos nossos pais, né? Ambos moram lá, para passar as férias, no final de semana passado. E voltei para São Paulo. Eu ainda tinha que cumprir uma semana no trabalho e agora, com a graça do Senhor, vou também para lá passar as férias. Mas eu fiquei em casa sendo um dono de casa, né? Fazendo a minha comida, organizando a casa. Irmãos, não ficou bom como elas fazem, tá? Não ficou, com certeza. Mas quebrou o galho, né? Quebrou o galho, Senhor Jesus. Aí ontem eu fui fazer um almoço para comer. E nós gostamos muito de comer, uma comida simples que nós gostamos muito de comer. Carne moída. Nossa, perdão, mas eu quero compartilhar, mas não é para deixar vocês com fome não, tá? Eu fiz carne moída com batata e cenoura cozidos. Nós gostamos muito de comer, tá? Nossos filhos também. Aí eu peguei, coloquei o prato, coloquei os legumes, sentei assim e falei, nossa, como ficou bonito. Colorido, vou tirar uma foto e mandar para minha esposa, né? Ela olhava e falava, que bom, né? Olha, ele sabe cozinhar. Carne moída, irmãos. Mas amém. Mandei a foto para ela. Irmãos,
nós somos herdeiros da mesma graça divina. Amém. Ela me retornou uma foto, irmãos, com o prato que ela tinha feito para almoçar. O que vocês acham que era? Carne moída, batata e cenoura cozidos. Exatamente a mesma coisa. Então, até nessas pequenas coisas, irmãos, né, o Senhor nos mostra que nós somos herdeiros da mesma graça. Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que a dela estava melhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o quarto princípio para o casamento, versículo está no versículo 8 de 1 Coríntios 7. Vamos retornar lá? Senhor Jesus. 1 Coríntios 7, 8, versículo 8. Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem ler? E aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Paulo diz aos solteiros, não é? Que permanecesse no estado também solteiros. Então, Paulo é uma pessoa, é um apóstolo. Ele ganhou a revelação do Senhor, ele trouxe para nós essa revelação. E ele disse que aos solteiros também permanecesse como ele era. Então ele também dá uma orientação. Mas nós vimos, né, que existem irmãos que têm sim esse dom de permanecer solteiros. Então tem mais um princípio. Mas, como nós vimos, o dom, irmãos, é um dom de Deus, né? No versículo 7 diz: cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, provavelmente não são poucos os que têm esse dom, mas tem. Se você não tem esse dom, case-se. Amém? Senhor Jesus, quinto princípio, está no versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo diz aqui também: se uma pessoa não tem domínio sobre o seu corpo, sobre a sua vontade, sobre os seus pensamentos, melhor que case. Amém? O sexto princípio, versículos 12 e 13, diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Olha que interessante. Paulo fala que não é uma palavra direta do Senhor, mas dele. Amém? Senhor Jesus, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então não havia um mandamento específico, mas Paulo recebeu do Senhor essa concessão para nos dar. Eu estou falando muito de concessão. Eu vou ler rapidamente com vocês o versículo 6. Paulo diz assim: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então não havia um mandamento, mas era uma concessão que Paulo trouxe da parte de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, cônjuges incrédulos, né? Se o cônjuge que é incrédulo consente em viver, que não se separe, porque você, irmão, pode ser a salvação dele, pode levar a salvação dele. Amém? Depois o sétimo princípio, que é o versículo 17, diz assim: ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Olha, é assim que ordenam. Paulo dizendo, né? Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Irmãos, Paulo tinha segurança em dizer isso porque ele era um com o Senhor. E por isso nós podemos ter segurança nas palavras dele, né? Cada um permaneça conforme o Senhor o chamou. Se nós viemos para a igreja desta forma, nós não precisamos mudar para continuar na igreja. Precisamos continuar na igreja. E o Senhor vai promover toda a mudança necessária, né? Se uma pessoa veio para a igreja, conheceu o Senhor e veio para a igreja, e entenda, irmãos, como igreja, não o templo físico, tá? Mas igreja é o corpo de Cristo.
aqueles que creram, receberam o Senhor, fazem parte da igreja, assumiram a palavra. Então, se a pessoa veio para a igreja, era divorciada, se casou, veio para a igreja e recebeu a palavra, ela vai divorciar novamente e voltar para o primeiro casamento? Não é isso. Não é isso. Pode até haver filhos, né? Mas essa foi a condição que Deus chamou. Então venha, segundo a condição que Deus chamou, né? Se a pessoa veio para a igreja, tem uma família, tem filhos, mas não é casado, foi assim que Deus chamou. Venha para a igreja. Deus chamou. Venha dessa forma. É isso que Paulo nos diz. Permanecendo, o Senhor vai dar a direção, né? O Senhor vai dar a direção. A igreja pode até ajudar os irmãos a legalizar a situação. Amém? Mas graças ao Senhor, Paulo trouxe essa concessão de Deus, né? Venha da forma como está, né? Da forma como foi chamado. Amém? Senhor Jesus. Oitavo princípio, versículo 29. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Irmãos, aqui Paulo fala que nós devemos cuidar dos interesses do Senhor, mesmo, né, casados ou não. Quando ele fala sobre permanecer solteiro, é porque ele diz que o solteiro só se preocuparia com os interesses do Senhor. Mas o casado se preocupa em cuidar da família, né? E não que isso seja uma distração, irmãos, mas é uma preocupação a mais que os casados possuem, né? O cônjuge e os filhos. Mas o que ele diz aqui é o princípio, irmãos, que casado, solteiro, nós temos que servir ao Senhor. Amém. Temos que cuidar dos interesses do Senhor. Amém. Se é solteiro, é viúvo, busca o Senhor. Cuida das coisas do Senhor. Você é casado? Pega a sua família toda e vai cuidar das coisas do Senhor. Amém. Leva todo mundo junto, no mesmo barco. Amém? Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O nono princípio, no versículo 35, diz assim: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, irmãos, eu até me antecipei. Casados, solteiros, viúvos, divorciados, irmãos, conforme o Senhor te chamou para a igreja, cuide das coisas do Senhor. O foco é as coisas do Senhor. Leve todos que estiverem com você para cuidar dos interesses do Senhor. Amém? E o 10º princípio, irmãos, versículo 39. Aleluia. Senhor Jesus, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aleluia. É o que o Senhor nos diz, né? Se acontecer em caso de viuvez, né, e o cônjuge quiser se casar novamente, ele pode, mas no Senhor. Então, se já estão na igreja, que busquem no Senhor, busquem dentro do povo de Deus. Amém? Então Paulo vem trazer para nós esses ensinamentos, né, para que nós possamos lidar com as situações do dia de hoje. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o nosso profeta Varjão. Amém? Amém. Senhor Jesus, ó Senhor, te agradecemos por tudo. Amém. Ó Senhor, tudo vem de Deus. Amém. Que nos reconciliou consigo mesmo. Amém. Por intermédio do seu Filho. Amém. Ó Senhor Jesus, ao culminar esta mensagem para compartilhar aqui, irmãos, eu tive um grande sentimento assim de gratidão a Deus pela sua fidelidade. Desde o princípio, Deus quis cuidar completamente do homem. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos de 10 a 12, logo depois da criação do homem, nós já vemos o rio. Amém? O rio da água da vida. Ele saía do jardim. Ele depois era e depois se dividia em 4 braços, né? Pison, Gion,
Tigre e Eufrates. E esse rio era para alcançar as pessoas onde quer que elas estivessem. Amém. E durante toda a Bíblia nós temos o rio. Quando chegamos em Apocalipse, nós temos o rio da água da vida. Amém. Nós temos a árvore da vida. Então, irmãos, na nossa vida nós temos um rio. É isso que me impressiona, irmão. Esse rio precisa fluir no meu casamento. O Senhor falou muitas vezes desse rio do Espírito, dizendo lá em João 7, 37 a 39, que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, irmãos, um dia esse rio nos alcançou. Talvez nós estivéssemos ainda solteiros, talvez fôssemos crianças, ou então esse rio nos alcançou quando nós éramos já casados, ou até separados, mas esse rio nos encontrou. Amém? E nós não podemos deixar esse rio. Senhor Jesus. A palavra dessa semana fala dos aspectos práticos do casamento, né? Mas antes de entrar nesses aspectos práticos, brevemente eu gostaria de compartilhar o sentimento, o desfrute que eu tive das semanas anteriores e que nos levam a esse assunto específico. Nós, quando fomos salvos pelo Senhor Jesus, quando nascemos de novo, ao crermos no Senhor, quando recebemos essa nova vida, nós nos transformamos em filhos de Deus, servos e também despenseiros. Essa é uma função nossa, irmãos. Nós somos despenseiros. Despenseiros do quê? Dos mistérios de Deus, das riquezas insondáveis de Cristo. E quanto mais nós distribuímos essas riquezas, mais nós recebemos dessas riquezas, mais nós desfrutamos do Senhor. Nós somos aqueles ramos da videira. Quanto mais fruto nós dermos, mais fruto, mais o Senhor nos equipará, mais vida do Senhor nós ganharemos. Então, irmãos, somos dispenseiros e devemos ser dispenseiros no nosso casamento. Precisamos ser aqueles que com essa nova vida que recebemos têm prazer em servir e não em ser servido. No mundo as pessoas querem ser servidas, mas nós precisamos ter a genuína alegria de servir. Não servir para mostrar que é bonzinho ou boazinha, mas ter satisfação verdadeira ao servir. Em vez de receber, ter satisfação em dar. E isso só decorre, só resulta da vida do Senhor em nós, da graça crescendo em cada um de nós. Então a vida de casado é para ser vivida no fluir desse rio. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. O casamento é muito importante no plano de Deus e na nossa vida também. Como já foi compartilhado aí, ficar solteiro é uma opção da pessoa ou circunstâncias da vida, mas o normal é casar-se. E o casamento, mesmo para os homens do mundo,
que é algo assim complexo. Né? Quando eles vão definir o casamento, eles têm dificuldade e definem como é uma instituição social. Eles não falam que é um contrato, é uma instituição social. Infelizmente, essa instituição social está cada vez mais abalada no mundo. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então são esses princípios que nós devemos aplicar no nosso casamento. Somos despenseiros, nós somos servos. A nossa família faz parte da vida da igreja. A vida da igreja inclui a vida social, a vida familiar e a vida de reuniões. Tudo isso é a vida da igreja. Então, no nosso lar, nós precisamos ser esses despenseiros. A nossa esposa precisa ser apacentada por nós. Os nossos filhos precisam ser apacentados por nós. Eu nasci, pela misericórdia do Senhor, num lar cristão. Meu pai era crente, minha mãe era crente. Então, desde pequeno, eu recebi os ensinamentos que foram fundamentais em muitos momentos da minha vida. Então, a importância do casamento, ele ultrapassa a vida dos cônjuges. Ele alcança as gerações que virão. Senhor Jesus. E esse casamento, de acordo com o plano de Deus, como deve ser? Como já dito, os cônjuges devem morar juntos. Isso é muito importante. Precisam abrir as suas casas. Precisam pregar o Evangelho. Dessa maneira, a vida dessas pessoas será sempre nova. Senão, vai cair na monotonia. Um vai ficar olhando o defeito dos outros. Ou então procurando novidades. Novidades para preencher. Eu sou casado há 40 anos. Amém. Vencedor. Minha esposa está aí. Vencedor. Como diz o hino, nem tudo foram rosas, nem tudo tem sido. Mas eu vejo, irmãos, que o casamento é um meio muito eficaz do Senhor trabalhar, não em uma pessoa, mas em duas ao mesmo tempo. E até mais, porque vai trabalhar também os filhos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O casal pode ir para o SEAP para aprender mais a respeito das verdades bíblicas, liderança, pregação do Evangelho. Nós temos também a comportagem dinâmica. Saímos, oramos com as pessoas, falamos do Senhor, oferecemos livros. Tudo isso é uma maneira de nós nos renovarmos, nós servirmos o Senhor, crescermos em vida. Senhor Jesus, o Senhor espera um progresso contínuo de todos nós. Ele não quer que nenhum de nós pare, mas que avance sempre. Há vales, há montanhas, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Há também alguns pontos que nós precisamos abordar, já foram abordados na semana passada e também, de um certo modo, pelo irmão Tiago, mas como faz parte também da palavra dessa semana, eu preciso mencionar, né?
Então, o primeiro dele é em relação aos casos em que é possível a separação, o divórcio, né? Então, a palavra de Deus é muito clara, né? Apenas no caso de relações sexuais ilícitas ou de viuvez. Né? Quanto à primeira hipótese, nós temos Mateus 19:9, em que o Senhor Jesus fala claramente a respeito disso. E um outro caso em que pode haver separação é quando ocorre agressão, né? Que às vezes chega até a ser física. Então, nesses casos, é preciso que haja uma separação temporária do casal para que o agressor receba um tratamento profissional e, antes disso, um aconselhamento espiritual. E se as coisas se normalizarem, será possível novamente a convivência do casal. Senão, não há outro meio senão a não ser a separação. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quero também mencionar aqui, rapidamente, na segunda-feira, fala no caso das filhas de Zelofeade, né? Esse caso aqui está em Números 27, e mostra que na lei não havia previsão da herança passar para filhas, né? Era somente se houvesse filhos. E as filhas de Zelofeade, eram 4, elas levaram a questão a Moisés. E Moisés foi ter comunhão com Deus, e Deus disse que elas tinham razão. Isso mostra que o nosso Deus cuida de cada questão. Amém. Né? Ele traz a luz para todas as situações. Amém. É preciso buscar o Senhor e ter comunhão com Ele. O irmão Tiago já mencionou os casos, os princípios sobre o casamento da igreja, mas apenas repisando a situação em que um irmão é casado com uma incrédula, ou uma irmã é casada com um incrédulo. E como se faz nessa situação? Se há uma convivência normal, não há problema, porque o incrédulo é santificado pelo irmão ou pela irmã, né? Nós já vimos na vida da igreja casos em que durante muitos anos apenas a irmã frequentou as reuniões, participou da vida da igreja e o marido não. E depois de algum tempo, esse marido foi ganho, se converteu, passou a participar e até a exercer funções na igreja e dar testemunho. Irmãos, isso aí é uma alegria muito grande, né? Saber que o Senhor, Ele quer alcançar todas as pessoas, né? Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus. Também é mencionado nessa semana, ou são mencionados nessa semana, os princípios relacionados com a palavra profética. A palavra dita pelos apóstolos, pelos servos do Senhor. No Velho Testamento, o Senhor, Ele falava por intermédio dos profetas, mas não a partir do espírito deles, porque o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito todo inclusivo, ainda não
existia, não, Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso que nós vemos nos livros do Velho Testamento, assim diz o Senhor. Agora, no Novo Testamento, o princípio é outro. O Espírito fala. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, o Espírito dele, o Espírito todo inclusivo, se mesclou com o nosso Espírito. Então, se nós de fato estivermos no Espírito, em comunhão com o Senhor, quando nós falarmos, o Senhor estará falando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Paulo era um com o Senhor, ele era absoluto pelo Senhor. E mesmo quando ele dava uma opinião, ele cria muitas vezes que aquela opinião estava de acordo com a palavra do Senhor. Então, no sábado e no domingo, vários princípios são mencionados em relação ao ensinamento do apóstolo. Por exemplo, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 7. Então vamos verificar alguns desses princípios. Algumas vezes o apóstolo Paulo diz: é assim que o Senhor determina. Então, isso é o Senhor falando por intermédio de Paulo. Em outros casos, há uma concessão, há uma autorização, como nós temos aqui no versículo 6. Diz assim: e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quando ele fala de não se privar um cônjuge do outro, né? Ele diz isso por concessão. Em outros casos ele dá uma opinião, como por exemplo vemos no versículo 29 e no 35. Vamos ver lá, 29. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Ele está dando uma opinião, mas ele era tão um com o Senhor, que essa opinião está em inteiro acordo com a palavra do Senhor. Quer dizer, a palavra de Deus estava na sua corrente sanguínea. Quando ele falava, mesmo dando opinião, essa opinião era o falar do Senhor. Um outro exemplo em que ele dá opinião é o 35. Né? Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite ou consagrar-vos desimpedidamente. E em alguns casos ele fala até que ele não tinha mandamento, mas ele diz algo, e esse algo também está de acordo com a palavra do Senhor. Quer dizer, se nós tivermos intimidade com o Senhor, se nós desfrutarmos desta palavra do Senhor, da oração, invocando o seu nome, quando nós abrirmos a nossa boca, sairá a palavra do Senhor. Amém. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós estivermos amando o Senhor de todo o coração, a sua palavra estiver habitando ricamente em nós, essa palavra sairá. Amém. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor, podemos falar mais sobre o casamento. Senhor Jesus, muita coisa se pode falar, né?
Mas o importante é que nós sejamos absolutos pelo Senhor, sendo casados, né? Os casados sejam absolutos. E os solteiros também sejam absolutos pelo Senhor. Todos nós devemos ser absolutos pelo Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O casamento é um ambiente assim fértil para que o Senhor trabalhe em nós, né? Nós estávamos até compartilhando antes da mensagem, né? O Senhor vai nos ganhando, o Senhor vai nos trabalhando, porque duas pessoas que se casam são pessoas que trazem experiências diferentes, tudo é diferente, às vezes o nível cultural, o nível social, o nível intelectual, mas o casamento, como é algo de Deus, quer dizer, os dois se tornarão uma só carne. Nesse casamento, o Senhor tem condições de trabalhar cada um dos cônjuges. E nós vamos aprender a negar a nossa vida da alma, a levar tudo para a cruz de Cristo, negar as nossas opiniões e deixar que o Espírito nos conduza. E dessa maneira, irmãos, haverá paz no casamento. Senhor Jesus, os ensinamentos da Bíblia, mesmo quando eles não estão mencionando o casamento, eles são todos totalmente aplicáveis no casamento. Essa questão de, em vez de querer ser servido, servir. Imagine a gente agindo dessa maneira no nosso casamento. Em vez de querer receber, dar, né? Tem um versículo que diz que nós devemos dar honras uns aos outros. Quer dizer, em vez de querer entrar num lugar em primeiro lugar, entrar numa passagem antes de uma determinada pessoa, nós devemos dar a preferência a essa pessoa, né? Dar honra no casamento. Isso é também necessário, essa convivência diária. Nós precisamos disso, o respeito, valorizar o nosso cônjuge. Homem e mulher são muito diferentes, mas eles se completam. Esse é o segredo maravilhoso de Deus. Ele não fez duas coisas iguais para se somarem. Ele fez duas coisas diferentes para se unirem, para serem a mesma coisa, Senhor Jesus, precisamos ver, reconhecer, amém, que o nosso cônjuge tem muitas qualidades que nós não temos. E que o nosso cônjuge nos completa, como da mesma maneira nós precisamos completar o nosso cônjuge, mas com esse servindo, amando, Senhor Jesus, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então nós temos lá em Efésios essa menção, Paulo, inspirado pelo Senhor, dizendo que o homem se unirá à mulher, e deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e ambos serão uma só carne. Aí depois ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja.
Então, irmãos, o casamento no qual Deus é o centro é um casamento abençoado. Vai haver dificuldades? Vai. Mas com a graça do Senhor, essas dificuldades serão superadas. E algumas provações pelas quais nós passarmos redundarão em crescimento de vida para cada um de nós. E amadurecendo em vida, amém, nós estaremos sendo preparados pelo Senhor para reinar com Ele. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe o casamento de cada um de nós, dos casados, e abençoe também a vida dos solteiros, a vida de todos, porque todos nós, casados ou não, nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Senhor, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós, ok? Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia.